É uma imensa honra falar com vocês sobre a questão do meu livro e, ao mesmo tempo, propor uma reflexão crítica sobre a transmissão dos textos sagrados, explorando como que a translação do hebraico para o grego e as doutrinas dela advindas moldaram o cristianismo e, lamentavelmente, contribuíram para discursos de ódio que persistem até hoje. A gênese da divergência, a Septuaginta, a teoria do deslocamento e as traduções modernas. A nossa jornada começa com a Septuaginta, a tradução grega da Tanar hebraica. Ela foi um marco, mas também o ponto de partida de um deslocamento semântico e teológico fundamental. Conceitos ricos em hebraico, como ruach, como a face feminina do Criador, foram traduzidos para termos masculinos, como pneuma em grego, e depois espírito em latim, masculinos termos, né, já empobrecendo o sentido original. Essa alteração conceitual na tradução não é um evento isolado do passado. Ela se reflete, por exemplo, na produção moderna da Sociedade Bíblica do Brasil, em que pese o reconhecimento da Sociedade Bíblica do Brasil sobre a ausência dos autógrafos originais, as suas traduções que se pretendem fiéis, ignoram a própria fidelidade de seus antecessores. Um exemplo gritante é o nome do Messias. João Ferreira de Almeida, em sua edição original de 1671, publicada depois, ele traduziu como Ieso. Contudo, as Bíblias Almeida publicadas hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, afirmando fidelidade, substituem Ieso por Jesus. Isso demonstra uma mudança editorial que altera a obra do próprio tradutor, desconsiderando a importância da transliteração de nomes próprios hebraicos e criando uma linha de continuidade questionável com os originais. O cristianismo grego de Paulo, um novo sistema teológico distante do rabino judeu Yehoshua. É nesse cenário helenizado que emergiu Paulo. O meu trabalho argumenta que ele construiu o que eu chamo de cristianismo grego, de evangelho grego, baseado na Septuaginta, distanciando-se fundamentalmente dos ensinamentos do Rabi Yehoshua fundamentados na Tanar hebraica. O Rabi Yehoshua foi um mestre judeu praticante e observante da Torá. Ele a aperfeiçoou em seu Sermão da Colina, não da montanha, nem do monte, que já traduz uma diferença topográfica, que ressalta o enraizamento de Rabi Rochu em sua cultura judaica, não grega. Paulo, por sua vez, introduziu doutrinas com pouca ou nenhuma base hebraica original. A lei da graça, por exemplo, frequentemente apresentada em oposição à lei mosaica, é uma dicotomia que o Rabi Yehoshua jamais ensinou. O termo anátema, maldição, usado por Paulo, nunca foi proferido pelo Rabi Yehoshua. A mensagem de Yehoshua era 100% de amor e inclusão. Neologismos como arsinokoitai, que as pessoas também falam arsenokoitai, cunhado por Paulo, inexistente nos originais hebraicos. Termos como este, sem base cultural ou linguística no Tanar, na Tanar, foram e ainda são instrumentalizados para condenar aquilo que o texto original não condena. Enquanto Paulo incorporou elementos sectários, como a dualidade, abre aspas, eleitos e não eleitos, fecha aspas, presente em alguns manuscritos do Mar Morto, de Qumran, particularmente na Caverna 4, o Rabi Yehoshua, como David Flusser bem demonstrou, criticava o separatismo. Ele promovia a união universal e a inclusão, contrastando com a mentalidade que geraria exclusão.
E nisso nós temos o legado e a urgência, né, dos discursos de ódio atuais. A validação dos manuscritos do Mar Morto. As consequências desse deslocamento teológico e linguístico são trágicas e persistentes. A falta de rigor nas traduções e a adoção de doutrinas sem base nos originais alimentaram discursos de ódio que, lamentavelmente, vemos hoje. Por exemplo, o antissemitismo bíblico baseado na falsa teoria do deicídio, sem qualquer respaldo histórico ou textual. A misoginia bíblica, que subordina a mulher com base em interpretações enviesadas. A homofobia e transfobia bíblica, que instrumentaliza passagens para condenar a diversidade, ignorando que os próprios termos sequer existem nos textos originais. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra foi pela soberba e falta de compaixão, e não por sexualidade. As descobertas dos manuscritos do Mar Morto em 1947, incluindo textos como o 4 Cave MMT, da Quarta Caverna, foram revolucionárias. Eles não apenas validam a antiguidade e a integridade de muitas tradições hebraicas pré-cristãs, mas também corroboram a existência e a pureza de ensinamentos hebraicos que foram posteriormente adulterados ou deslocados por essas traduções e doutrinas greco-paulinas, oferecendo um contraponto acadêmico irrefutável. Então, para este vídeo, como conclusão, é um convite à reconciliação e compaixão através da verdade. Deixando bem claro, desculpa, deixando bem claro que a minha pesquisa não busca condenar, mas esclarecer. Ao seguirmos o fio de Ariadne de volta ao hebraico original, podemos resgatar a compreensão mais pura dos ensinamentos de Rabi Yehoshua, uma mensagem de amor irrestrito, compaixão e inclusão. A responsabilidade é imensa, de todos, sem exceção. Ignorar os textos originais, seus contextos históricos, é ignorar a própria verdade. Combater o ódio, discursos de ódio, não é apenas um imperativo ético, é um retorno à fidelidade textual e espiritual. Então, esse aqui é só um breve panorama que busca que inspire você a uma leitura mais profunda e a um olhar mais crítico e compassivo sobre a palavra. Obrigada. Até a próxima. Tchau.